Muito bem, pessoal. Vamos lá. Então, hoje nós chegamos à nossa tão esperada instalação de banco de dados, né? Então, eu prometi para vocês que nós íamos instalar aí uma SQL, né? Ela é gratuita, oferece todos os recursos que nós precisamos para os treinamentos, tá? Inclusive o que eu comentei na aula passada, que é sobre modelo de entidade de relacionamento, mapa das entidades, que é o nosso MER, tá? Que é onde nós vamos fazer modelagem de bancos de dados, tá certo? Então vamos lá. Então vamos começar aqui instalando, né? Eu estou usando aqui a minha máquina aqui para ir mais rapidinho até. Então nós vamos procurar aqui por MySQL na internet, tá? MySQL, e aí vamos procurar aqui o portal MySQL, aqui ó, mysql.com, tá certo? Muito bem, aqui no mysql.com nós vamos encontrar aqui uma série de coisas aqui sobre o MySQL e vocês vão perceber que existem as versões, inclusive versão paga, né, que é Enterprise Edition, que é a versão para empresas e tal. Então o MySQL ele cresceu muito, né, principalmente depois que foi adquirido pela Oracle, né? Então depois que ele foi adquirido pela Oracle, a Oracle deixou o banco de dados Oracle para o corporativo, né? E o MySQL ele deixou uma plataforma lá open source, deixou o negócio mais free e tal, só que já evoluiu e também é comercializado. Nós vamos trabalhar com a versão gratuita, que ela é chamada de Community. Então vamos lá, vamos em Downloads. E aqui nos downloads nós vamos ver, ó, tem o MySQL Enterprise Edition, tem o MySQL Cluster CGE e tem aqui embaixo o MySQL Community, tá? Que é o que nós queremos, tá? Que são os gratuitos. E aí aqui nós temos também uma série de coisas. E aí fala assim, pô Andrei, como que nós vamos fazer? Tem que instalar tudo isso? Não precisa instalar tudo isso, tá? Existe uma maneira bem mais simples de se resolver do que instalar peça por peça aqui do nosso quebra-cabeça. Então nós vamos aqui, ó, MySQL Installer for Windows. Isso aqui é o installer do MySQL que ele vai ajudar a gente nessa customização aí. Então vamos lá. Vamos baixar um installer, tá? Ele vem aqui, vai mostrar aqui duas opções, uma que é o arquivo para você ir baixando, né, e instalando. Isso é bom para quem tem uma conexão de internet bacana. E o outro para quem não tem uma internet muito legal, quer baixar na casa do colega ou na empresa, vai lá, baixa lá 422.4 megas e aí leva o instalador e instala em casa. Eu vou usar aqui, como minha internet tá de boa, então eu vou baixar aqui esse pequeno aqui para ele ir baixando e instalando, tá? Ele vai pedir o seguinte, ó, ele vai pedir para você se logar, entendeu? Com uma Oracle Web Account e tal. Esqueça, não precisa, tá? Eu sempre falo pro pessoal, olha aqui embaixo, ó. Não, obrigado, apenas inicie o meu download, tá ok? Então, escolha essa opção aqui que está escondidinha aqui embaixo, mas ela é para baixar ele sem ter que assinar nada. Então, vamos lá. Clicou, ele vai baixar aqui. Baixou o installer, ok, vamos abrir o arquivo agora. Ele vai fazer a instalação, instalação do installer, legal, né? Então vamos lá, ele vai fazer a instalação aqui. E assim, se alguma coisa começar a ficar muito demorada, não esquenta a cabeça que eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, tá? Mas eu pretendo fazer o passo a passo com vocês, do começo até o fim, que é a configuração do banco de dados, tá certo? Então, já pedi até para dar uma aumentada na porteira da minha internet. Aqui ele vai pedir permissão, você tem que dar permissão para ele fazer alteração na sua máquina, sim, por favor, dê a permissão.
E aí ele vai fazer essa instalação aí pra gente. Novamente, sim, dê a permissão. E aqui está o nosso installer. Bom, o installer ele vai dar aqui alguns ambientes, né, para a gente instalar. Então nós temos o primeiro, que é o Developer Default, que é o padrão para desenvolvedores, tá? Tem aqui Server Only, que o que é o Server Only? É se você tem uma máquina dedicada para o banco de dados. Então você quer que ela seja somente servidor. Então você baixa essa versão aqui e o banco de dados vai ser configurado somente ele para aquela máquina. Não é o nosso caso. Client. Então ele vai instalar apenas os produtos clientes sem o servidor. Tá? Então também não vamos usar isso daqui. Full. Ele faz a instalação completa. Todos os componentes que nós vimos naquela lista anterior, ele instala tudo. Também não precisamos dessa ignorância toda. Tá? E o Custom. Ele vai fazer uma instalação personalizada, que também não vamos fazer. Então vamos direto na primeira aqui, ó, Developer Default. Clica em Next. E aí aqui ele está, né, dizendo que está faltando alguns requerimentos aqui. Eu não tenho o conector Python. Veja bem, eu não tenho Python na minha máquina aqui instalado, então ele está reclamando disso. Não me importa. Tá? Não preciso. Na sua máquina pode ser que ele reclame de outras coisas, por exemplo, que não tenha Visual Studio instalado. Também não tem problema, tá? Porque agora nós queremos que ele instale o banco de dados, tá? A gente não vai trabalhar agora com programação. Então deixa nas aulas de programação, quando eu estiver falando sobre Visual Studio, quem estiver afim das aulas de programação, aí a gente trata disso. Aqui, somente banco de dados, tá? Então você pode dar um próximo aqui, um next, tá? Ele vai te alertar, aí se perguntando se você quer continuar, você diz que sim, que você quer continuar, e aí ele vai te dar uma lista, tá vendo, de produtos que você vai instalar, tá? Eu vou deixar essa lista completa. O que nos interessa aqui é o SQL Server e o Workbench, que são os dois primeiros, tá? O restante não é interessante para nós agora, mas se querem um conselho, deixem todos, tá bom? Deixem todos. E aí vamos executar. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer o download de todos eles, tá? Então ali, ó, ele começa a fazer o download de todos eles de uma vez só. Que maravilha, né? Se você tiver uma conexão um pouquinho mais lenta, né, isso aí deve demorar aí uns 15, 20 minutos aí. Agora se tiver com uma conexãozinha mais power aí, vai ficar rapidinho. Então vamos lá, acabou, beleza, tá? Então fez download de todos, nenhum erro, tá? Algumas vezes ele pode dar algum erro e aí ele aparece uma opção aqui, try again, né, que é tentar de novo. Você pode clicar lá para tentar de novo, mas no nosso caso aqui foi liso, não deu problema. Então vamos em Next. Ok, ele baixou todos os pacotes, agora ele está aqui, ó, pronto para instalar. Ok, vamos executar aqui e ele vai começar a fazer a instalação de cada um deles, tá? Então ele começa lá pelo MySQL Server e aí depois ele vai para o Workbench, enfim, vai fazendo a instalação dos outros componentes, tá? Acho que eu não vou nem precisar acelerar o vídeo, tá indo rapidinho aqui, bacana, tá? Então dá para acompanhar. Eu tinha feito isso tinha criado uma máquina virtual para fazer isso. E nossa, na máquina virtual ficou muito ruim, deixa quieto. Então, tudo bem que minha máquina já está toda configuradinha, toda bonitinha. Então eu preferi remover o MySQL da minha máquina e fazer a instalação de novo para que vocês pudessem acompanhar ela junto comigo passo a passo. Tá? Então tá aí, tá instalando agora o Workbench. Né? E
a gente aproveita aqui esse tempinho aqui para falar um pouco sobre o que nós vimos anteriormente, né? Então, o que vocês entenderam até então, o que eu passei para vocês, foram assuntos bem teóricos, vocês devem ter ficado se perguntando, né? Mas é importante, porque sem aquela teoria, o que nós vamos ver a partir de agora, tá? Sem a teoria, vai ficar muito maluco, muito sem sentido, tá? Então, assim, se você deu um bypass lá, ignorou tudo aquilo lá, eu recomendo que você volte, dê uma assistida naquelas aulas lá com um pouco mais de carinho, tá? Porque elas serão importantes. Eu vou trabalhar muito o que nós conversamos lá, inclusive para montar alguns projetinhos aqui, tá? Então, hoje esse vídeo aqui que eu estou gravando é só para fazer a instalação e configuração do MySQL, tá? Mas as próximas aulas, os próximos vídeos, a gente vai precisar de toda aquela teoria, porque aí sim a gente vai fazer uma modelagem, né? A gente vai fazer. Vou ensinar para vocês a como criar um banco de dados primeiro ali na mão, que é importante. Eu acredito sim que, principalmente quem quer seguir como um DBA, tem que conhecer como criar um banco de dados independente de uma ferramenta case, tá? Apesar que a ferramenta case ela não é uma mão na roda, ela é muito mais do que isso, tá? Mas eu vou ensinar sim vocês a trabalharem com ferramenta case, tá? Mas uma coisa muito importante é que você aprenda a fazer tudo que a ferramenta case faz automaticamente para você, que você aprenda a fazer na raça, tá? Porque eu já vi muita empresa fazendo uma avaliação do profissional, né, justamente para isso, para saber se ele dá conta do recado independente de uma ferramenta case, tá? Primeiro, a ferramenta case é uma ferramenta cara, né? Normalmente, dependendo da empresa que você está, ok, eles até tenham já a ferramenta. Dependendo da empresa, ela não tem, mas ela segue a sua recomendação, ela adquire a licença da ferramenta, tá? Mas aí a gente está falando em milhares de dólares cada licença. Então não dá para você se dar o luxo, por exemplo, de você ter uma empresa lá com todos os programadores acessando a ferramenta case, como o que eu mostrei anteriormente, que é o Irving. Então não dá, porque cada licença, cada pessoa usando é uma licença, e cada licença ela custa muito cara, tá? Então a maioria das empresas prefere pessoas que mexem com banco de dados ali, ó, na linha de código mesmo, que sabe fazer tudo na raça. Isso vocês vão aprender, tá? E depois, lógico, primeiro eu vou ensinar o caminho, né, difícil, para depois ensinar o caminho mais fácil. Mas tem que aprender, tem que aprender. Tá? Então eu separei inclusive as aulas para banco de dados a partir de agora, tá, em 3, 4 etapas diferentes, tá? Então, onde a gente vai aprender primeiro a trabalhar com não vou entrar com termos técnicos agora, mas a gente vai aprender a construir um banco de dados, tá? Depois vocês vão aprender a manipular os dados naquele banco que vocês criaram. Vocês vão aprender também a lidar com a questão da segurança, ou seja, criar usuários, permissões, né? Então, assim, meus colegas que são DBAs, eles, né, vão concordar comigo que realmente é muito importante. E todo programador, se você está aprendendo banco de dados para ajudar na programação, o caminho é certo. A gente debate muito isso, né, nas redes sociais, podcasts, a gente debate muito sobre isso e acaba quase que virando uma piada interna, né? Dev versus DBA, né? Então os developers versus os administradores de banco de dados. Mas na verdade, um programador, um desenvolvedor que tenha uma noção
mais completa sobre banco de dados, com certeza ele consegue, em vez de discutir com o DBA, ele consegue conversar, entendeu, com ele e chegarem juntos aí a soluções e problemas muito mais rápido do que ficarem, né, brigando aí, né, cada um puxando a sardinha pro seu lado, que eu acho que não é o caminho. Tá certo? Então vamos lá, vamos esperar terminar essa instalação e aí a gente já retoma o assunto aqui. Muito bem, terminamos aqui, tudo instalado, aqui ó, tudo completo, ok, vamos avançar aqui, next, tá? E aí nós temos aqui instalação completa, tá? Então nós temos aqui, olha, você pode copiar as procedures, tá, o log para o clipboard, ou seja, tudo que aconteceu vai para o clipboard, né, não é necessário. Está dizendo aqui, ó, para começar, para startar o Workbench após o setup e startar o MySQL Shell após o startup, tá? Tranquilo. A gente pode sim passar para essa fase aí, vamos dar um OK, aqui é um finish, tá? Então aqui é onde a gente mexe com SQL linha de código e aqui é o ambiente onde eu gosto muito de trabalhar, que é o Workbench. Muito bem, finalizada a instalação, a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vem aqui no MySQL que está instalado, voltamos no installer, ok? Voltamos aqui no installer e aí ele mostra aqui para nós tudo que está instalado nele, tá? Tudo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, ó, MySQL Server, nós vamos ver aqui reconfigure, tá? Então nós vamos reconfigurar, tá, a conexão. Então ele vai abrir de cara, isso daqui você não mexe, deixa como tá. Development Computer. Próximo. Aqui ele vai usar o seguinte, Strong Password Encryption Authentication é o recomendado, tá? Por quê? Isso está relacionado com a versão do SQL, o SQL Server. Nós colocamos o MySQL versão 8, então você pode trabalhar com essa encriptação aqui, tá? Se você trabalhasse com a versão 5 e quisesse fazer uma migração, aí era legal você utilizar a outra, tá? Que é a Legacy Authentication, tá? Tanto aqui, ó, Retain MySQL 5.x, tá? Então é para compatibilidade com 5.x. Aqui nós já estamos com a versão 8 aqui, ó, então não tem problema, pode ficar com este. Próximo, e aí a gente vai colocar qual vai ser a nossa senha para o root. O root é o usuário administrador, que nós vamos trabalhar com ele, não vamos criar outro usuário agora, tá? Vou deixar isso para as aulas que vão falar sobre segurança e administração. Então nós vamos colocar uma senha, você pode colocar, por favor, uma senha que você lembre depois, ok? Tá? Pode pôr 1, 2, 3 também, não tem problema. Tá? E aí você vai dar um next aqui, não vai adicionar mais nada. Tá até dizendo aqui, ó, tá vendo que ela é uma senha fraca que eu coloquei, mas tudo bem. Eu preciso de uma senha realmente simples agora pra gente fazer as configurações aqui, tá? Então vamos lá. Colocou a senha, next, e aqui ele vai colocar, olha só, configurar o MySQL Server como o MySQL Server como um serviço do Windows, deixa marcado, tá? O service name dele vai ser esse aqui, também deixa como tá. Inicia o MySQL Server na inicialização do sistema, ok? Deixa marcado, tá? E aí aqui ele vai também ficar como padrão, deixa isso aqui marcado. Ou seja, você não precisa mexer em nada nessa configuração, tá bom? Next. Tá? E aí agora ele vai mostrar o que ele vai fazer aqui. Então vamos mandar executar. Então ele vai fazer
ele vai mexer com o firewall, vai criar as configurações para o firewall, vai inicializar o banco de dados, que né, vai configurar ele pro firewall da tua máquina. Então ele vai fazer com que o MySQL Server funcione bem para a sua máquina, tá? Por isso que é importante fazer essa configuração da conexão, tá? Então assim, a parte de inicialização do banco de dados é um que demora um pouquinho mais, mas também não é nada absurdo. Depois ele starta o servidor, aplica as diretivas de segurança, tá? E aí deixa tudo pronto para fazermos nossos próximos passos aí nas aulas. Espero assim, são vários passos que nós fizemos até aqui. Espero que assim não tenha sido uma coisa muito complicada, tá? Porque a gente sempre deixa no padrão, né? E já busquei colocar aí para vocês um installer que ele já ajuda vocês, orienta vocês na instalação, né? Então basicamente é next, ok. Vamos lá, terminou, tudo ok, aqui é tudo ticado, bonitinho, vamos dar um finish. Vamos dar um finish, ele deve voltar aqui para a tela do MySQL Installer. Tudo bem, tá feito, tá? Agora nós vamos fazer o que nós vamos chamar o Workbench. Aqui, ó, tem o Workbench, que é o MySQL Workbench, certo? E temos ele instalado. O que são essas coisas aqui? Bom, primeiro, essa primeira opção aqui, ele vai levar para utilizarmos a parte de scripts do banco de dados. Esta outra aqui é de modelagem, tá? Então vamos só fazer um teste aqui, ver se está tudo funcionando. Essa daqui, vamos lá, é para fazer migração, tá vendo? Então você tem um outro banco de dados, você quer fazer migração, você utiliza esta opção. Não é nosso caso aqui. Vamos voltar aqui para o nosso... muito bem. Aí eu tenho essa aqui que é para criar modelos, que são os modelos que nós vamos trabalhar, né? Que nem eu tenho lá no outro vídeo que eu mostrei para vocês. Modelo, entidade de relacionamento. E aqui a instância. Nós temos aqui uma instância inicial aqui, olha, que é a instância padrão, MySQL 8.0, que vocês lembram, nós configuramos ela, tá? Usuário root, tá? E aqui tá localhost 3306, que é a nossa porta. Vamos fazer um teste aqui, ver se está funcionando. Cliquei nela. Muito bem, está funcionando. Temos o nosso MySQL instalado. Tá certo, pessoal? Então, próxima aula a gente vai começar a colocar isso aqui para funcionar. Tá certo? Então aqui, se vocês quiserem fazer um teste aqui, deixa eu ver se ele traz aqui um banco sys aqui, que é o banco dele, né? Então deixa eu ver se dá para fazer alguma coisa aqui. Deixa eu colocar ele aqui só para fazer um teste, marcar ele como default e vamos fazer um select aqui com sysconfig e vamos executar aqui. Perfeito, tá tudo aqui bonitinho, o banco tá funcionando, tá? Vocês não precisam fazer esse teste, tá? Mas já deixo isso aqui preparado já para nossa próxima aula. Fechou então, pessoal? Então é isso. Se chegaram até aqui comigo, o MySQL está instalado, funcionando, só aguardando aí as nossas próximas aulas. Vejo vocês então até a próxima. Um abraço.